fez da igreja o quê? Cabeça e não cauda. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Querido, eu estava hoje orando a Deus por uma palavra. Passei assim um tempo tentando uma expectativa de uma palavra, algo que pudesse tocar o seu coração. E eu disse assim, vou escutar alguma pregação. Fui lá, olhei as minhas pregações, não as minhas, mas as que eu tenho, vi título, falei, nada disso me agrada. E eu fui buscar na internet alguns assuntos. E aí caiu um pregador lá. Eu não vou nem falar o nome dele, porque eu não gosto de todas as pregações dele. Ele não é da minha lista de preferidos. Mas essa pregação mexeu muito comigo, tocou muito meu coração. E esse pregador, ele falou de um livro que ele não leu, mas eu já li, e algumas pessoas que estão aqui já leram. Nesse livro fala por que as pessoas perderam a vontade de ir na igreja. E ele diz que olhou esse livro, achou interessante. E ele fez um tema assim, por que as pessoas saem das igrejas? Por que nós saímos da igreja? Então quando algumas pessoas saem da igreja, eu já saí de igreja, você quase que no 100% já saiu de alguma igreja. E quando nós estamos na liderança, começa a ter muita rotatividade de gente, fazemos a reunião e fala, gente, como é que nós vamos fechar a porta do fundo? Está mais aberta. Essa é uma palavra, essa é uma palavra muito usada por pastores. Como é que fecha a porta do fundo da igreja? Que é a porta onde as pessoas saem. E às vezes, a maneira de fechar essa porta dos fundos é uma maneira que escraviza as pessoas. Ou seja, colocando medo. Se você sair daqui, vai acontecer isso. E eu não acho que essa seja a melhor maneira de fechar a porta do fundo. Mas eu ouvindo aquela mensagem, começou a clarear algo no meu coração. Por que nós saímos? Por que nós estamos desanimados? Por que nós chegamos na igreja e não temos muita expectativa de muita coisa? Ou nos frustramos com a expectativa? O evangelho pregado hoje, infelizmente, apresenta mediadores do povo de Deus diferente do que é Jesus. A palavra de Deus vai dizer aqui, eu vou ler com você bem rápido para você entender. O versículo 4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, olha o coração de Deus. O coração de Deus é que todos os homens se salvem. Está no coração dele, o desejo dele é que todos se salvem. Mas não é só isso. Que todos se salvem e que cheguem até o conhecimento da verdade. Jesus sempre teve uma preocupação em que, mesmo dentro do Evangelho, não existiria uma verdade completa, uma verdade só, ou seja, uma verdade. Sempre as pessoas iam começar a perder o interesse pela verdade. Quando a coisa começasse a apertar, quando o cerco fosse apertar,
Quando a coisa começasse a ficar difícil, ia ter um escape, ia ser apresentado um evangelho que não é muito o evangelho de Jesus, e se não é muito o evangelho de Jesus, então não é o evangelho de Jesus. Mas então no coração de Deus está que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, amém? Não há muitos deuses, não há muitos deuses, há um só Deus, amém? E um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, amém? Então a Bíblia diz, é clara, há um só Deus, e para que o homem se achegue até esse Deus, há um só mediador, Jesus Cristo, o homem, amém? Então, querido, o evangelho pregado hoje em dia, ele faz com que as pessoas se frustrem. Por quê? Porque é prometido coisas que, na verdade, elas não são reais, como é apresentado. Por exemplo, vem para Jesus que tudo vai dar certo na sua vida. A atração, o atrativo para que você venha até Deus, ou o mediador que chega até Deus, não é Jesus propriamente, mas é todos os seus problemas serão resolvidos. Não é Jesus, o homem. Jesus que morreu na cruz. Jesus, ou seja, não é mais cristocêntrico. A prova disso, querido, que as pessoas, quando se convertem, elas já são treinadas rapidamente a dar, rapidamente a fazer isso, rapidamente a fazer aquilo, rapidamente a fazer o outro, rapidamente a trazer outra pessoa. É colocado um esquema dentro para que se multiplique. Então, estudiosos americanos, eles vieram aqui no Brasil estudar o crescimento da igreja brasileira. Tem um ministério chamado Transformação, enfim. Eles vieram estudar isso aí. E eles chegaram a uma conclusão difícil para nós. Mas é o seguinte: nós caímos no mesmo erro que os americanos, no mesmo erro. Nós não pregamos mais Jesus. Nós prometemos coisas para as pessoas. O evangelho é um evangelho de promessa. Coisa que as pessoas ficam anos e anos e anos e anos na igreja. Para eles orar, eles precisam ter uma direção. Alguém tem que dizer, para você orar tem que ser assim, assim. Perdeu-se o relacionamento com Jesus. Ou seja, você simplesmente chegar na presença de Jesus e falar: eu amo você, cara. Eu te amo. Você perdeu aquela liberdade e aquela simplicidade de chegar até Jesus, encontrar-se com Jesus, ter uma experiência com Jesus, amar Jesus. Hoje não tem mais aquela apresentação de Jesus, que as pessoas começa a acontecer algo dentro delas. Elas começam a desejar Jesus. Elas começam a querer Jesus. Elas começam a entender que Jesus é mais que uma religião. Jesus não é uma coisa. E elas começam a querer Jesus. Ah, Jesus, eu quero você, Jesus. Ah, Jesus, 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 Jesus. E quando você fala um apelo, quando você faz o apelo, você quer Jesus, a pessoa imediatamente levanta as suas mãos, porque ela não está entrando dentro de uma estratégia, ela não está entrando dentro de algo que é preparado pelo homem, não. Nasceu aqui dentro aquela vontade de eu preciso conhecer Jesus. E ela simplesmente vem. Hoje eu estava conversando com alguns dos nossos líderes e eu disse para eles: pergunta para mim, por que você não traz visitante na igreja? Eles ficaram me olhando, eu falei: repete comigo, vai, pastor Sérgio. Isso, vai, vamos lá, pastor Sérgio, por que eu não convido pessoas não crentes para vir na igreja?
Eu vou te responder. Porque eu não prego de Jesus. Porque estamos falando muito pouco de salvação. Qual foi a última vez, talvez há uns 2 domingos atrás, nós falamos de Jesus e perguntamos quem queria receber Jesus. Umas quantas pessoas levantaram as mãos. Mas a coisa é, nós estamos esperando mensagens fortes e nós nem sabemos o que é mensagem forte. Você quer uma mensagem mais forte do que essa? Que um homem conheça Jesus e entregue o seu coração a Ele. Que um homem conheça Jesus e se apaixone por Ele. Querido, hoje nós falamos, vem que você vai receber isso. Vem que você vai receber aquilo. Vem que eu vou te dar isso. Não. Antigamente cantávamos hinos que diziam assim, ó, vem como está. Vem como você está. Vem, o mestre te chama. Vem, o mestre te chama. Vem para Jesus. Não é para uma igreja. Não é para uma religião. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. E Ele vai mudar o seu viver. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua razão de viver. Vem. Jesus não está interessado nas suas coisas. Jesus não está interessado nos seus bens. Jesus não está interessado em nada disso. Jesus está interessado em você. O Mestre chama você. E eu. Agora, pastor, Jesus cura. Cura. Jesus cura. Faz milagre. Faz. Jesus faz milagres e cura. Agora, o mediador para Deus não são os milagres. Sabe o que eu ouço muito? A hora que acontecer milagres, ó de pessoas. Ó. Mas tem muitas pessoas aí no meio de vocês que já foi curada. Não teve nenhum show? Não teve nenhum homem glorificado? Não teve nenhum homem com a fama de milagreiro? Muitas pessoas aí já prosperaram, sem serem seduzidas a fazer nada do que não queriam fazer, mas entenderam Jesus. Muitas pessoas ofertaram. Muitas pessoas fizeram porque conheceram a Jesus. Ó, vem, o Mestre te chama. Você sabe qual é meu sonho? É que uma igreja que ama Jesus seja levantada. E essa igreja seja aqui. Uma igreja que quer Jesus. Com Bartimeu na beira do caminho. Eu vi um menininho desse tamanho, talvez 9 anos de idade, um mexicano, lá na Bolívia, pregar a mensagem do cego de Bartimeu. Fiquei impressionado. Como que treinaram aquele menino para falar do cego. Então dizia, o problema é que Bartimeu, ele não estava no caminho, ele estava na beira do caminho. Mas para mim, querido, o problema não é estar na beira do caminho. O problema é entender quem que você vai gritar, é entender quem que você vai chamar. O negócio é você saber quem realmente pode ajudar você. O negócio é você saber quem realmente cuida, quem realmente olha, quem realmente está. A questão é nós sabermos quem é que nós vamos adorar de verdade. Quem nós vamos adorar? Nós vamos adorar a terra, querido. Parece que nós estamos cada vez mais preparados para ficar na terra. Nós gostamos da terra, nós multiplicamos na terra, nós prosperamos na terra, nós fazemos isso na terra, e na terra, e na terra, e na terra. Todas as religiões dizem que a terra é boa, e ela é boa. Mas nós estamos sendo preparados para ficar na terra, para amar a terra.
Sendo que o Senhor disse, por meio do seu apóstolo, atentando nós para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporal, mas as que não se veem são eternas. Buscando nós as coisas que vêm do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação de dúvida. O nosso coração precisa estar no céu, e para estar com o coração no céu é mole. É só querer Jesus. Você se lembra qual foi a última vez que você se fechou num quarto sozinho e falou: Jesus, ó Jesus. Qual foi a última vez que correram lágrimas dos seus olhos porque a presença de Jesus estava ali? Qual foi a última vez que você, lendo esse livro aqui, o Senhor falou-lhe profundamente ao coração e você se derreteu, dizendo: Senhor, eu estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Ah, Senhor, eu estou entendendo. Qual foi a última vez que nós conseguimos fechar num lugar com esse livro, a palavra do Senhor? E essa palavra começar a sair daqui, dessas folhas, e elas serem verdades aqui dentro. Você acha que Deus tem preferidos? Bartimeu gritou. E o Senhor ouviu. Não teve ninguém, absolutamente ninguém, que clamou por Jesus, que ele não ouviu o seu clamor. Ninguém. Agora as pessoas vêm na igreja e elas pensam que os pastores são super-heróis, e eles não são. Eu garanto para você que não são. Agora, por que as pessoas pensam? Porque os pastores se fazem de super-herói, e não tem super-herói. Porque as pessoas pensavam que ia vir na igreja e elas iam ter grandes conquistas e coisas grandes iam acontecer e tudo aquilo que falaram. E não é que Deus não queira. Mas é que Deus gostaria de ser amado pelo que Ele é. Querido, Jesus e o homem é como um casamento. Jesus e Deus é como um casamento. Você sabe que fim que tem um casamento por interesse? Uma mulher que casou-se com um homem porque ele tinha poder, porque ele era rico. Uma mulher que só quis o homem por proveito próprio, mas ela na verdade nunca quis ser uma esposa. Ela nunca quis ser a mulher de provérbios, vamos dizer. E ela casou-se com esse homem por interesse. Passou-se os anos, e esse homem se tornou insuportável para ela. E ela tem nojo desse homem agora. E ela quer distância desse homem agora. Assim acontece com a igreja. A igreja tem se casado com o Senhor por interesse, pelas coisas. Me dá, me dá, me dá, me dá. E o Senhor Jesus, um homem, querido, um homem que descobre que a sua mulher casou com ele por interesse, é um homem machucado profundamente. Eu gosto da história secular de Cantares, porque Salomão, na altura do campeonato lá, quando ele conheceu a Sulamita, acreditam que ele já tinha 300 esposas, mas 300 esposas assim. Para não ter briga com os reinos, ele foi se casando com as filhas de todos os reis. Casamentos arrumados por interesse. E Salomão, lá na sua grande nobreza,
na sua grandeza do rei. Ele queria ser amado pelo que ele era, mas não tinha chance de demonstrar quem ele era. Porque ele era o rei Salomão, todo mundo que olhava para ele já tinha a imagem, o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, e o homem mais rico da terra. Ninguém antes, ninguém depois. Então quando ele viu aquela mulher, ele se disfarçou de pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele começou a visitar aquela mulher. Porque Salomão estava cansado de um casamento por interesse. Ele queria ser amado pelo que ele era, ele queria conquistar, ao menos uma vez, ele queria conquistar. Tem uma história na Bíblia, em Filipenses, que fala que ele, sendo rei de reis, senhor de senhores, não usurpou ser igual a Deus. Ele veio em forma, ele veio em semelhança de homem, e como homem, ele me conquistou, e ele te conquistou naquela cruz. Deus está cansado de que nós vamos por interesse. Que você, querido, se você ama o teu marido te ama, ele te provê tudo. Ele te provê tudo. Um casamento onde há o amor, onde há cumplicidade. Mas o Senhor está esperando por uma noiva que ame Ele pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode oferecer. Alguém que consiga chegar lá e dizer, oh meu Senhor, ainda que você não me dê nada, ainda que a vide não tenha fruto, ainda que a vide não floresça, não haja figo na figueira, ainda que todos os pastos estão secos e não haja boi nos currais, mesmo assim eu te louvarei, ó Deus da minha salvação. O que me trouxe foi amor. Tem uma frase que Deus gosta que eu falo para Ele. Eu já disse isso para você. Eu gosto da minha esposa tocando, eu gosto do capitão, eu gosto de muitos tecladistas. Já tive muitos que caminharam comigo, mas o Senhor gosta que eu digo para Ele, Deus, o que me trouxe aqui na sua presença não foram os problemas, não foi falta de dinheiro, não foi o teclado da Giane, não foi a pregação da igreja, não foi o louvor. Eu vim porque eu te amo, Senhor. Eu amo você. E eu gosto de ficar apreciando a sua natureza, Deus. Eu gosto quando o Senhor me mostra quem o Senhor é na palavra. Eu gosto quando o Senhor muda o meu interior. Eu gosto. Muito mais do que quando o Senhor me usa. Porque quando eu sou usado, não sou exatamente eu, mas é o Senhor em mim. Mas quando eu estou lá com o Senhor, amando o que o Senhor está fazendo, daí sim sou eu, amando você, como você é. Uma igreja que não vai ser mais atraída, querido, por coisas. Entenda, eu não estou falando que Deus não quer te abençoar. É impossível Deus não nos abençoar. Eu me sinto tão abençoado só porque eu posso fazer o ar que eu respiro. Eu me sinto tão abençoado quando eu vou ali perto daquelas fotos que tem das nações, onde tem crianças desnutridas, onde tem pessoas sendo queimadas por causa do Evangelho, e eu estou numa nação onde eu posso falar de Jesus aonde eu quiser. E mesmo assim, preciso inventar coisas para que as pessoas venham a Deus.
Não. Venha a Deus por Jesus. Só há um Deus. E só há um mediador. Se o que te mediou até Deus foi coisas, você não vai chegar a Deus. Você pode até chegar nas coisas, mas você não chega a Deus. Se o que mediou você até Deus for qualquer coisa além de Jesus, você não vai chegar a Deus, porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, o homem. É aquela cruz. Eu me lembro antes do meu sogro ir para o céu, a gente estava ouvindo uma música. Eu estava levando ele para a lavoura, para ele ver, uma das últimas vezes que eu levei ele para ver a lavoura dele, que ele gostava. Então tinha no carro o CD, Atmosfera de Adoração. E ele colocou, nós colocamos lá, ele foi escuta essa música aqui, ó, escuta esse hino. É o hino que ele gostava de cantar. Que diz: rude cruz ceregiu, belo dia fugiu, com emblema de vergonha. E aí ele estava chorando, eu também estava chorando. E ele falava: você está fazendo certo. Você amou a mensagem da cruz. Ame a mensagem da cruz. Ame a mensagem da cruz. Porque na mensagem da cruz não lhe é apresentado coisas dessa terra. Na mensagem da cruz lhe é apresentado Jesus, o único mediador entre você e Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, porque nela Jesus deu a sua vida por mim, pecador. Querido, como vai ser bom o dia que nós fecharmos os nossos olhos e fomos adorar Jesus, a nossa mente não mostre todas as nossas necessidades, então reproduza na sua boca: Deus, eu preciso, Deus faz. Mas que o que você veja na sua mente é Jesus. E o que a sua boca reproduza é: eu te amo, Jesus, com toda a força do meu coração. Eu amo você, meu Salvador. Eu te amo, Jesus, e eu quero ficar tempo na sua presença. Eu quero ficar tempo na sua presença, Jesus. Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos e sinta Jesus. Jesus. Ah, Jesus. Sinto o amor dele. Sinto o amor do Pai. As pessoas não ficam mais na igreja porque as suas expectativas não estão em Jesus. Mas quando as nossas expectativas estão em Jesus, nós não apenas ficamos, mas nós nos tornamos a igreja do Senhor. Sábado eu estava passeando lá no Parque das Nações Indígenas, eu vi alguns jovens cristãos com um violão, que eles estavam cantando canções ao Senhor. E eu estava afastado da minha família, eu estava pensando: aqui está a igreja universal, verdadeira do Senhor Jesus. Onde estiverem dois ou mais reunidos, aí está o Senhor. Aí está Ele. Não tem templos, não tem lugar,
Deus não depende de tempo nem lugar. Eu já prestei culto ao Senhor no pior lugar da terra. Eu já fui dentro dos presídios fazer culto ao Senhor. Eu já fui lá na praça onde estão os drogados, os alcoólatras. E senti a presença de Jesus mais forte do que em cultos. Porque para atrair Jesus, precisa de corações e não de lugar. Corações. Corações que amem a mensagem da cruz. Por causa do evangelho de hoje, coisas, de bênçãos, nós já não temos mais inspiração de falar de Jesus para as pessoas. Fazemos muito pouco. Mas voltará o evangelho cristocêntrico, aonde o que atrai as pessoas é Cristo, Jesus. A Bíblia diz que o dia que ele fosse levantado entre o céu e a terra, o olho de todo homem estaria nele. E eu chamei isso de atração fatal. Enquanto ele morria, todos os olhos olharam para ele. E por causa daquela morte, todos nós podemos ter livre acesso. Vamos falar do Senhor Jesus. Não porque tem um líder me cobrando. Não porque você precisa multiplicar. Não porque é uma pressão na sua vida. Não. Antes de existir todas as visões que tem hoje, todos os modelos que tem hoje, tinha uma fome no meu coração de falar do Senhor Jesus. Eu nem aspirava estar de pé diante de ninguém. Eu trabalhava, no meu trabalho eu falava de Jesus, mas eu não via a hora de acontecer alguma coisa assim sobrenatural que... E sabe o que era o sobrenatural para mim? Alguém ia precisar de Jesus e ia se apresentar para mim todos os dias, todos os dias. Eu li uma coisa do ônibus, mas comigo, uma vez eu estava dentro de um ônibus, eu falei, ei! Todo mundo olhou para mim. A metade do ônibus achou que era um assalto. Daí eu também assustei, fiquei. Aí quando todo mundo olhou para mim, eu falei, meu Deus, e agora? Ficou aquele 3 segundos de o que eu falo e eles, o que esse cara vai falar. E de repente eu digo, olha, Jesus Cristo mudou meu viver. Os caras, mais uma velhinha falou, senta aqui. E aquela velhinha era crente, ela disse isso. Carrega a mensagem da cruz no seu coração. A igreja hoje, a igreja de hoje, não fala mais de Jesus. Eu fiquei com vergonha hoje quando eu estava vendo na mensagem, que é o seguinte, a única coisa que você tem no fundo da sua igreja é envelope de dízimo e oferta. Antigamente tinha folheto, os irmãos pegavam folhetos para evangelizar. Hoje só tem envelope de dízimo e oferta. Oferta de sacrifício, oferta de não sei o que, oferta disso, oferta daquilo, oferta do outro, oferta do outro. Não que eu seja contra isso. Mas quando você olhar para a igreja, você precisa ver a cruz. A cruz do Senhor Jesus. A cruz. Você precisa ver o Senhor de braços abertos, sofrendo por causa do pecador lá fora. E você vai falar de Jesus não porque você tem que multiplicar,
Você vai falar de Jesus porque você entende que se você não disser de Jesus, alguém pode ir para o inferno. Mas se você falar de Jesus, se você exalar Cristo, alguém pode ser salvo a qualquer momento. Feche seus olhos, há uma presença de Jesus aqui. Eu quero que você tenha sinceridade no seu coração de pedir: Senhor, eu quero me apaixonar por você. Eu quero me apaixonar por você, Senhor. Eu não quero viver uma religião, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu não quero te querer só por coisas. Eu quero você, Senhor, eu quero você.